Fala pessoal do canal da Aprovação PGE, publicado mais um edital de concursos de procuradoria. Estamos falando da PGM Vitória, uma excelente oportunidade. O edital ele veio redondinho, salário lá em cima, enfim, muito bom para você que vem estudando para concursos de procuradoria e a gente vai fazer no vídeo de hoje uma análise do edital. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui da Aprovação PGE e já te convido para seguir o nosso canal, receber todo o conteúdo gratuito que a gente coloca aqui com o maior carinho para você. Então, colocando na tela PGM Vitória. Vamos lá, pessoal. Salário, como eu falei, R$ 21.915,07, mais honorários advocatícios. E aqui a gente já coloca, pessoal, um grande resumo do edital. As inscrições elas vão do dia 8 de julho até o dia 5 de agosto no site da FGV. E aqui já é um parêntese. A FGV ela costuma fazer provas um pouco mais complexas, com textos longos. Você vai ter ali enunciados um pouco maiores, mas o conteúdo que é exigido ali vai ser a lei seca, a jurisprudência, só que tem essa dificuldade a mais de você ter um caso prático para você fazer aquela análise de textos, de enunciados um pouco mais longo, mas é algo que você consegue superar se você se acostumar a fazer questões da banca FGV. Beleza? Valor R$ 90,00, período de isenção de 8 de julho a 10 de julho. E quais são as etapas do concurso? Prova objetiva no dia 13/10, prova discursiva também no dia 13/10, a prova oral e também a fase de títulos. E aqui um parêntese, né? A prova ela vai ocorrer no mesmo final de semana, tanto a prova objetiva como a prova discursiva, o que pode ser bom e também pode ser ruim. Bom porque você vai ter um investimento menor em termos de deslocamento, de viagem, alimentação, porque você vai concentrar tudo no final de semana, mas ele acaba sendo ruim porque você tem que fazer agora uma preparação de reta final que abranja tanto a parte objetiva como a parte subjetiva, o treino de peça. Então você tem que conciliar esse estudo como nós faremos aqui no nosso reta final para PGM Vitória. Então quem for aluno do Aprovação não precisa se preocupar porque já vai ter dentro do reta final esse duplo direcionamento, vai ser praticamente 2 cursos em um. Você vai ter tanto a preparação objetiva como a preparação discursiva. Fecha parêntese, a gente volta aqui agora para o edital. Tem a fase de títulos e quantitativo de vagas. São 3 vagas, sendo 2 para ampla concorrência, 1 para negro e indígena, mais cadastro de reserva. E aí, no cadastro de reserva, significa o quê? Que vão ser chamadas mais pessoas ao longo da validade do concurso. Justamente porque a administração ela não quer ficar vinculada ao quantitativo de vagas que ela colocou no edital, ela coloca o cadastro de reserva e aí ao longo da validade do concurso, quando houver aposentadoria ou quando alguém sair da carreira, vão sendo chamadas outras pessoas. E como são diversos os concursos de procuradoria, a rotatividade ela é muito alta. Então, em razão disso, você que ficar ali classificado no 10, 15, você tem grande chance de, ao longo da validade do concurso, ser chamado. Beleza? Vamos lá. 40 horas semanais e o regime é estatutário. E agora, quais são os requisitos do cargo, pessoal? Colocando aqui na tela para vocês. Formação em Direito, inscrição na OAB e 3 anos de atividade jurídica. E aqui é uma primeira polêmica, porque com relação à experiência profissional, a comprovação desses 3 anos de atividade é a advocacia efetiva, comprovada com 5 atos privativos por ano. E aí fica aquela questão, por que somente a atividade jurídica ela vai ser comprovada com o exercício da advocacia? E se, por exemplo, uma pessoa que se formou em Direito e foi ocupar o cargo de analista judiciário, ou se formou em Direito se tornou analista judiciário, depois se tornou juiz de direito e agora ele quer fazer essa prova. Será que não seria uma atividade jurídica para fins de comprovação? Fica essa questão. Ficou aqui muito polêmico porque a gente só tem atividade jurídica pelo exercício da advocacia. Só que existem outras formas de exercer a atividade jurídica que não seja a advocacia, a apresentação de peças. Então, esse é um ponto do edital que, ao meu ver, pode gerar uma polêmica, pode gerar questionamento, e aí você precisa ficar atento com relação a isso. Na minha visão, não deve ser tão restrita essa comprovação de atividade jurídica só com o exercício da advocacia, deve ser mais amplo. Existem outras formas de exercício da atividade jurídica que deveriam ser aceitas. Beleza? Mas está no edital, é o que está agora por enquanto. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos com relação a isso, se vai ter questionamento
ou não. Dando sequência aqui na análise, como é a prova objetiva? São 100 questões e aqui as disciplinas, pessoal, ficou perfeito. Ficou perfeito para quem está estudando para concursos da advocacia pública. Olha só, a gente está vendo aqui constitucional, administrativo, ambiental e urbanístico, tributário e financeiro, direito processual civil, direito do trabalho e processual do trabalho, direito civil e empresarial. Você não verifica penal e processo penal, você não vê eleitoral, você não vê previdenciário, ou seja, é um edital que é feito para quem estuda para concurso de procuradoria. E são essas as disciplinas que são mais utilizadas no dia a dia do procurador, com exceção de direito previdenciário, mas a procuradoria, ela atua principalmente aqui nessas áreas. E você vê que aqui, para uma procuradoria municipal, você tem aí ambiental, tem urbanístico, tributário. Então, assim, tá perfeito. São as disciplinas que quem estuda numa preparação extensiva, clássica, digamos assim, ele vai ter estudado ao longo do tempo todas essas disciplinas. Então, ao contrário, por exemplo, do edital de Macaé, que veio diversas disciplinas diferentes, a gente tem aqui um edital bem voltado para concursos de procuradoria. E olha só, isso aí vai dar uma divisão de candidatos, porque muita gente poderia fazer Macaé, agora vai fazer PGM Vitória, até porque a prova vai ocorrer no mesmo dia, 13 de outubro. Então, olha só como ficou a divisão, o que vai ter aí uma tendência para que a concorrência nesses concursos dê uma diminuída. Beleza? Então, voltando aqui para o nosso edital, a prova objetiva. Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que cumulativamente obtiver no mínimo 50 pontos e não zerar qualquer disciplina. E é por isso que o estudo harmônico de todas as disciplinas é importante e é o que vai ser feito aqui no nosso reta final do aprovação. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem aprovados e classificados na prova objetiva até o quantitativo previsto na tabela abaixo, respeitados os empates. 80 da ampla, 40 PCD e 40 negros e indígenas. Então, pessoal, aqui as regras básicas do edital para você ter a sua prova discursiva. Por que ter a prova discursiva? Porque a prova você, independentemente de ser aprovado ou não para a prova discursiva, você fará essa prova, porque é tudo no mesmo final de semana. Você vai fazer tanto a prova objetiva como a prova discursiva, como eu já ressaltei. E aí vai verificar quais serão aqueles que serão corrigidos. 80 da ampla concorrência, 40 de portadores de necessidades especiais e 40 no bloco de negros e indígenas. E você não pode zerar nenhuma disciplina daquelas que eu falei e você também tem que fazer 50% da prova no mínimo. Beleza? Voltando aqui, a gente vê como será a prova discursiva. A prova discursiva acontecerá no mesmo dia das provas objetivas. A prova discursiva consistirá em uma peça processual de no máximo 180 linhas e valerá 60 pontos. E não será permitida durante a realização das provas a comunicação entre candidatos, óbvio, a utilização de máquinas calculadoras similares, livros, anotações, réguas, materiais impressos e qualquer outro material de consulta, inclusive códigos ou legislação. E aí, mais uma vez, é um outro edital de procuradoria que não vai permitir que você faça consulta de vadimeco, consulta de legislação. E é por isso que o seu estudo de reta final, ele também tem que ser estratégico justamente por causa disso. Você vai ter que ter um foco maior também na leitura da lei seca e já imaginando possíveis legislações que podem ser cobradas nessa peça processual. Mas tudo isso, pessoal, essa dificuldade a mais de você não ter ali o vadimeco, vai ser tratado no nosso reta final, que vai abranger, como eu já falei, tanto a prova objetiva como a prova discursiva. Beleza? E o aspecto positivo é que é apenas uma peça processual. Você não vai ter questões, então a tendência é que não seja uma prova discursiva cansativa, ainda mais que vai ser no mesmo dia, né? No mesmo dia da prova objetiva. E a prova oral, serão convocados para a prova oral de caráter eliminatório e classificatório os candidatos não eliminados nas etapas anteriores, ordenados de acordo com a soma das notas obtidas na prova objetiva e discursiva. E a prova oral valerá 30 pontos. E superadas as etapas que são eliminatórias, a gente vai fazer aqui a análise da avaliação de títulos, que foi muito mais enxuto, com pontuação bem menor do que, por exemplo, a Procuradoria de Macaé. Você tem a possibilidade de ganhar pontos de títulos por doutorado, por mestrado, pós-graduação e experiência profissional.
Então, aqui foi muito mais justo, é uma pontuação muito mais enxuta em razão dos títulos, ao contrário do que ocorreu em Macaé. Então, é por isso, pessoal, que esse edital aqui da PGM Vitória, ele veio redondo, ele veio um edital muito justo. Você tem as disciplinas que caem em procuradoria, você tem ali uma prova discursiva bem concisa, que é só uma peça processual, e é tudo no final de semana só. Você pode resolver a sua vida aí de prova objetiva, prova discursiva no final de semana só, e aí depois você vai ser convocado para a prova oral e conseguir a sua aprovação. E quais são aqui a sugestão de estudo para a primeira e segunda fase, né, que é a prova que vai acontecer no dia 13/10. Muito foco em legislação e jurisprudência consolidada, porque em reta final a gente sabe que a probabilidade maior é você ter a necessidade de fazer uma revisão ampla da legislação e da jurisprudência, que é o que é mais cobrado em prova objetiva, e a prova discursiva que vai acontecer no mesmo dia, a tendência é que seja um caso prático envolvendo algum julgado do STF, do STJ, envolvendo município. Então, você tem que ter esse estudo estratégico, focando aí na legislação e na jurisprudência. Estudo equilibrado de todas as disciplinas, como eu falei ao longo aqui da análise. E o que seria isso? Como você pode perceber, a divisão das disciplinas, dos blocos de questões ficou muito equânime. Então, você tem que ir bem em todas as disciplinas. Não vai ter nenhuma disciplina ali que você vai falar assim, são poucas questões, vou deixar de lado. Então, você vai ter que fazer uma grande revisão, como a gente vai fazer aqui no nosso reta final, abrangendo todas as disciplinas. O lado positivo é que, muito provavelmente, para quem está fazendo reta final, vai ser realmente uma grande revisão de tudo que foi visto na preparação extensiva. E aí, você vai ter um facilitador nesse estudo de reta final. Muito provavelmente não vai ter nada novo a ser estudado, assim, ou se tiver, pouca coisa. Beleza? E diferenciais para ficar atentos. Legislação municipal e principais teses envolvendo a fazenda pública. Por que legislação municipal? A legislação municipal, muito provavelmente, serão os temas novos que você vai precisar estudar aqui. Principalmente você que vem estudando para concurso de procuradoria, já fez um grande estudo aí das matérias clássicas de procuradoria, vai ter que acrescentar o estudo da legislação municipal. E é por isso que a gente aqui no Aprovação faz questão de dar a legislação municipal para o nosso aluno devidamente esquematizada, organizada, com questões para treinamento, o que facilita muito a vida do aluno e faz com que ele ganhe pontos valiosos. E por que a jurisprudência consolidada ali é importante ser um diferencial no seu estudo? Porque muito provavelmente vai ser cobrado justamente um julgado aí, como eu já falei, na prova discursiva, principalmente porque você não vai ter acesso à consulta de legislação. A probabilidade de ser cobrado algum julgado do STF, do STJ é muito, muito grande, e aí é importante que você domine essa jurisprudência. Beleza? E é fundamental, como eu sempre bato aqui nessa tecla, sou até repetitivo, um cronograma de leitura de legislação para que você não se perca. O conteúdo programático é muito amplo, são diversas disciplinas, são diversas leis, e aí é fundamental que você tenha um cronograma para você poder se organizar, fazer aí uma ampla revisão. É um tempo significativo até a prova, nós estamos falando aí de cerca de 3 meses do edital até a prova, então você tem tempo hábil de fazer uma grande revisão de legislação, de jurisprudência, mas precisa organização. E essa organização é justamente o que a Aprovação PGE vai te passar no reta final para a PGM Vitória. Você vai ter ali a organização de doutrina, lei seca, informativos, súmulas, tudo organizado para que você tenha uma revisão ampla, uma revisão efetiva e consiga sim a sua aprovação. Pessoal, essa foi a análise da PGM Vitória, eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos aqui do edital. Se você ficou com qualquer dúvida, manda comentário aqui embaixo, manda comentário lá no Instagram, a gente está aqui para ajudar cada um de vocês. E olha só, por falar em ajudar, no dia 15/7, nós teremos um evento online gratuito lá no YouTube do Aprovação PGE, que é o Missão Procurador. A gente vai dar um passo a passo para você que eventualmente está começando os estudos para concurso de procuradoria, poder saber exatamente o que é que você deve fazer para que nessa jornada até a sua aprovação, você estude de forma eficiente, você estude de forma que consiga facilitar a sua aprovação. O evento, como eu falei, é online, é gratuito, no dia 15/7, e a gente vai ficar muito feliz se você estiver conosco, porque a gente vai ensinar muita coisa de valor para cada um de vocês. Beleza? Ressalta aqui mais uma vez que a semana 1 gratuita da PGM Vitória, da reta final da PGM Vitória, vai estar lá no site. Você pode baixar e já começar a estudar para
PGM Vitória com aprovação PGE. Beleza? Até a próxima análise do edital.